Síndrome de Li-Fraumeni. Então vamos entender um pouco mais sobre genética hoje. Então a gente vai falar de genética. Esse assunto de hoje tem a ver com genética porque a gente vai falar de uma síndrome que está diretamente relacionada a uma mutação no DNA. E essa mutação tem a ver com outro problema com base genética, que é o câncer. Já comentamos sobre câncer aqui no canal, já comentamos que o câncer tem bases genéticas, mas nem sempre o câncer é hereditário, que tem uma diferença muito grande nisso, né? E aqui a gente vai falar de uma predisposição hereditária para o câncer, então preste atenção. Todo câncer tem base genética, tem mutações no DNA, mutações recorrentes nas células que vão se acumulando. Ok, mas isso acontece durante o nosso período, durante a nossa vida, por causa da exposição a vários tipos de agente, né? No entanto, uma pequena parte dos cânceres acontece. Por quê? Porque os indivíduos têm uma mutação genética já de nascença. Aconteceu, herdou dos pais, isso acontece, pode acontecer. E a gente vai discutir um tipo de mutação genética hoje que é bastante grave nessa predisposição ao câncer. Essa mutação está relacionada a uma proteína chamada P53, proteína P53, que é muito importante na proteção contra o câncer. É uma proteína muito importante no ciclo celular, extremamente importante. E a gente vai falar por que ela é importante aqui e o que ela causa quando ela tem um problema de funcionamento. O primeiro relato da chamada síndrome de Li-Fraumeni foi feito por Li e Fraumeni, lá em 1969, tá? Então foram esses dois carinhas aqui que fizeram esse primeiro relato. Foi importante fazer esse relato para começar a entender a base dessa síndrome tão grave e, claro, pode ser também considerada uma síndrome muito triste por causa dos eventos que acontecem na vida dos indivíduos. Eles perceberam que algumas famílias apresentavam diferentes tipos de câncer. Então preste atenção. Encontraram famílias e nessas famílias que eles encontraram, várias pessoas tinham câncer recorrente. Então várias pessoas tinham cânceres e cânceres não só de um tipo, mais de um tipo de câncer, tipos diferentes de câncer então. E com várias frequências mesmo, com alta frequência, a gente encontrava essas famílias lá com pessoas com cânceres antes dos 30 anos. Então eram vários tipos de câncer. A gente tem alguns grupos maiores que acontecem quando o indivíduo tem a síndrome de Li-Fraumeni. No entanto, a gente percebia que tem várias pessoas com esse tipo de câncer. Quando você estuda e vai ver os relatos mesmo em relação à doença, vê que não é só um tipo. Então um ponto importante aqui, Por quê? A mutação na P53 tem a ver com a prevenção geral de cânceres no organismo. Então, olha, a P53 tem a ver com a prevenção geral de cânceres no organismo. Então, é uma prevenção geral. Então, não é uma mutação específica que gera câncer de cólon, por exemplo, não é câncer tipo uma leucemia, por exemplo, um osteosarcoma. Não. É uma mutação que está lá protegendo células do corpo todo contra o câncer. Então, por isso que é o problema. Aí que a gente encontra esse problema. Por quê? Essa P53, gente, ela é extremamente útil e muito funcional nas células. A gente precisa dessa célula funcionando com esse gene da P53. Mutações do P53 é o que pode levar, por exemplo, à síndrome de Li-Fraumeni. A P53 é fundamental para regular o ciclo celular, para regular esse processo de replicação da célula. A célula, quando está se replicando, ela passa por diferentes estágios. Entre esses estágios, ela tem que checar se está tudo bem com o DNA. Então, o DNA tem que estar em perfeitas condições. Em determinados momentos, pode acontecer que a célula pode sofrer diversos tipos de estresse, como danos ostensivos no DNA, problemas de sinalização de oncogenes, quando falta muito nutriente, problemas de hipóxia, estresse no ribossomo. Todos esses eventos levam aqui ao aumento da quantidade de P53 na célula. Desse modo, quando a célula está se ativando para poder se replicar, ela faz essa checagem. E quando é feita essa checagem, a P53 chega e fala: olha, está com problema. Então o que vai acontecer?
uma parada no crescimento do DNA, uma parada para o crescimento da célula. A célula não vai poder crescer e ficar replicando o DNA mais. A gente vai parar com isso. E começa também um processo de reparo no DNA. Se esse reparo não acontecer, pode acontecer uma apoptose, pode acontecer uma apoptose. Então, vários pontos acontecem e podem parar a célula completamente, inclusive levar a célula à morte. Viram então a importância? Então, olha só, como eu falei, o câncer pode ter uma base genética, tem uma base genética, na verdade. Apesar de essa base genética acontecer mais durante nossa vida, nossa exposição a vários agentes, e não de ser herdado. Agora, o que acontece aqui? O indivíduo herda uma mutação em um gene que protege contra o câncer. Protege como? Olha só, esse gene vai proteger as células do corpo todo de que elas se repliquem com danos no DNA. Então, se esse gene não está funcionando bem, pode acontecer que as células sofram danos por causa de vários agentes, por exemplo, devido ao tabagismo, ao uso excessivo de álcool, por exemplo. Então, vários desses agentes podem provocar dano. Normalmente, a P53 falaria, opa, está danificada, não vamos replicar, parou o ciclo celular aqui, ou vamos matar essa célula. Pronto. Mas, na ausência da P53, o que acontece? Multiplicação celular. A multiplicação vai acontecer mesmo com esse dano. Então a célula pode continuar acumulando danos, acumulando cada vez mais danos, e então chegar ao ponto de se tornar uma célula cancerosa. Então aumenta a probabilidade de se ter um câncer. Não é que vai se ter um câncer, aumenta-se a probabilidade de se ter um câncer. Ela é uma doença autossômica dominante. Então basta ter um dos genes. Para aumentar a probabilidade de acontecer esse câncer. Então a gente não vai ver geralmente isso saltando gerações. Tá certo? Geralmente isso em toda geração vai acontecer e pode acontecer de um indivíduo ter um câncer. Pode ter uma probabilidade, tá? Essa probabilidade funciona assim: maior do que 70% para homens e 90% para mulheres. Então, infelizmente, gente, a gente tem aqui uma síndrome bastante triste, uma condição bastante triste nesse sentido, porque a gente sabe do risco associado ao câncer, do sofrimento do tratamento muitas vezes, e essa associação com esse aumento de probabilidade é um problema muito sério e tem que ser muito bem observado. Tratamento. Não tem cura, não tem como curar. Claro que a gente espera que a tecnologia aumente um dia, a gente já tem tecnologias de correção do DNA, né, que cada vez surgem mais, né, como o CRISPR, né, e várias outras. No entanto, o tratamento que a gente tem aqui é tratamento das manifestações, quando surge realmente algum tumor, né, ou alguns casos de prevenção, como remoção das mamas, que lógico tem que ser muito discutido com a mulher, bastante discutido com a mulher esse ponto, né? Isso é um problema bioético, tem que se discutir, aconselhar adequadamente, conversar muito bem com o paciente sobre isso, né? Também, colonoscopia, para sempre fazer, pois os riscos de câncer de colo é grande aqui, então tem sempre que fazer uma série de exames e evitar qualquer carcinógeno, evitar muito contato com luz solar, evitar uso excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo, evitar todos esses riscos associados ao surgimento de cânceres, certo? Tem que ter uma vigilância constante para que se diminua no máximo essa probabilidade de surgir um câncer. E tem no Brasil, infelizmente, existem registros dessa enfermidade no Brasil, existem registros dessa síndrome, né, no Brasil. Inclusive, aqui a gente tem uma mutação muito específica que foi encontrada aqui. Então, é encontrada apenas no Brasil uma síndrome mais específica, principalmente no Sul e no Sudeste. E é interessante que essa mutação, felizmente, né, nesse ponto, né, ela tem um risco menor de gerar os cânceres do que as mutações que acontecem em não brasileiros. Então, não que seja uma notícia boa, obviamente, isso de ter a presença desses genes no Brasil. No entanto, bom, é até ruim, né? A gente fica falando disso, o lado bom de algumas coisas horríveis como essas.
E é interessante, tem uma reportagem da BBC News, que eu aconselho a ler, que relata e explica, né, como que um tropeiro que viajava, né, viajava bastante pelo Brasil, ele com esse gene ajudou a espalhar essa doença no Brasil, a espalhar até mais indivíduos com esse gene no Brasil, né? Então a reportagem é bastante interessante, fala como essa doença rara foi espalhada no Brasil por indivíduo viajante, com famílias que tinham esse gene aí. É isso, gente. Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ativem o sininho.